Eu quero, antes de mais nada, mais uma vez agradecer às pessoas que têm me mandado mensagens do mundo inteiro, por Facebook, por Twitter, por e-mail e até alguns telefonemas, gente até que eu não conheço, cumprimentando pela luta que foi feita ao longo desses 10 anos para desbaratar essa quadrilha que o Nussmann montou à frente do esporte olímpico brasileiro. Para mim, nada disso é surpresa, eu sempre soube que essa era a maneira dele administrar o esporte olímpico e que o final dessa história seria trágico. Não só para ele, mas para o esporte brasileiro, que hoje regrediu muito com relação ao que já foi no passado. Quando que nós poderíamos imaginar que um ano após o encerramento dos Jogos Olímpicos, a situação do esporte no Brasil estaria assim tão vexatória e que os atletas estariam numa condição tão ruim? Mas é o que aconteceu e não foi por falta de aviso. De qualquer forma, Nussmann é cachorro morto e agora vai aparecer muita gente para chutá-lo, mas não tem problema, que podem chutar. Mas o mais importante nesse momento é olhar para o futuro. Propostas de renovação não faltam, propostas de democratizar o esporte, de dar acesso ao esporte olímpico para aqueles que não têm hoje chances de praticar esporte, é o que deve ser feito. Nós temos que levar o esporte às escolas públicas, nós temos que criar uma mentalidade esportiva no país, uma mentalidade olímpica, nós temos que criar uma política de Estado para o esporte brasileiro e não políticas de governo, ou pior ainda, políticas partidárias, de ministros que passaram pelo Ministério do Esporte apenas para bajular o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que os levava para viagens internacionais e encontros com autoridades e que se aproveitavam do cargo para angariar votos para suas próprias candidaturas. Isso tem que acabar. O esporte tem que ser tratado como uma questão de Estado, de educação, de saúde pública, com toda a seriedade, com toda a honestidade, e que as confederações não fiquem quietas. Eu confesso a vocês que é um pouco constrangedor o silêncio das confederações até este momento. É um silêncio estratégico, é um silêncio de cumplicidade, é um silêncio de medo. O que é? Novas confederações foram eleitas com pessoas modernas, com visões de renovação, criticando aqueles que estavam há muito tempo praticando essa política esportiva viciada, baseada em negócios e que haviam transformado as suas respectivas entidades em câmaras de comércio e não em organismos preocupados em desenvolver a prática do esporte. Por que elas estão silentes? Este é o momento de aparecer as novas lideranças. A prisão do Nussmann é muito boa, a quadrilha dele cai por terra, mas é o início de uma nova era. As coisas têm que mudar. Não tem que ficar como o futebol, que quando o presidente da confederação renunciou por pressão, a situação dele estava insustentável, veio José Maria Marinho, hoje preso em Nova York, e depois Marco Polo Del Nero, investigado e também impossibilitado de viajar. Não mudou nada no futebol. Que o esporte olímpico não seja a mesma coisa. Nós temos pessoas capacitadas, pessoas honestas, pessoas que pensam em desenvolver o esporte brasileiro e que merecem a sua chance. O primeiro ponto é modernizar de forma categórica aquilo que é a carta maior do olimpismo brasileiro, que é o Estatuto do Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje é um estatuto, na minha opinião, até inconstitucional, que veda que qualquer brasileiro ou brasileira seja candidato a presidente ou vice-presidente do comitê.
um órgão que se abastece de dinheiro público não pode cercear esses direitos dos brasileiros. O colégio eleitoral, hoje restrito às confederações, tem que aumentar. Nós precisamos de colocar atletas votando, ampliar para professores de educação física. Enfim, é necessário haver uma mudança estrutural do estatuto e isso deve ser pensado. Convocada talvez uma constituinte para as pessoas do esporte, para as pessoas discutirem como alterar esse estatuto. Do jeito que ele está, não pode. É um estatuto feito à imagem e à semelhança de Nussmann para manutenção no poder do mesmo grupo que está aí há tanto tempo. Se você pensar bem, o grupo de Nussmann está no poder no voleibol desde 1975. É a mesma gente que está comandando o voleibol. Nussmann saiu do voleibol para o Comitê Olímpico, mas manteve lá a sua gente. Isso tem que acabar. Os países mais desenvolvidos esportivamente do mundo, democráticos, são aqueles em que há alternância de poder, em que há participação efetiva dos atletas, em que há manifestação clara dos técnicos, em que as pessoas opinam e que entram e saem com normalidade. Eu fui contra a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil por todos esses motivos que vocês agora estão vendo. No momento eu e muitas pessoas fomos criticados, chamados de não patriotas, de pessoas ranzinzas, mas a questão é essa. Eu espero que essas investigações continuem e não parem em Nussmann e sua quadrilha. Que elas sigam adiante, porque há outras pessoas que talvez hoje já não estejam mais no poder em suas confederações, mas que precisam pagar pelo que fizeram. Eu desejo toda a sorte ao esporte brasileiro e a luta vai continuar. Muito obrigado e um abraço.